gente, tudo bem? Mais um podcast aqui da Avante, junto com a minha aluna querida, que já fez um curso do projeto e agora mais um, né? É Gisele. Eu sou, às vezes, nova, a gente escapa, porque às vezes é bastante aluno, né, Gisele? Mas assim, a Gisele veio construindo assim, vários cursos aqui com a gente, desempenhou várias atividades, né? Muito legal. E uma das alunas assim, que eu tenho assim, gosto de ver as notas, o progresso, né? E o dinamismo que ela tá fazendo. E agora, né? Você tá com mais um curso com nós, né? Começando o treinamento já, logo eu devo terminar. Isso. Então nós vamos ter um treinamento aí, bem bacana, a gente tá desenvolvendo, mais acelerado, mais assim, mais explosivo, que a gente diz. A gente mais na pele, como disse, na pegada. Mas é muito legal. Mas, Gisele, hoje nós vamos falar um pouquinho do curso, né? E também a gente vai falar alguns pontos assim, relevantes assim, da tua geração, né? Que eu acho interessante a gente sempre tocar com os alunos da geração, porque tudo se passa, né? A minha geração foi uma geração que era um pouquinho mais difícil, hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? E hoje temos bastante informação, principalmente em questão de celulares e assim por diante. Tá? Tecnologia, né? Tá uma coisa que se inovar. É isso aí. Quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando a questão de planejamento, tá? Nós falamos no nosso treinamento, né, que a Marcela não estava e hoje estou passando para ela, o planejamento são funções de vários processos para a gente alcançar o objetivo. Nossa, né? Então, técnico. Mas resumindo, quando você vai, por exemplo, viajar, a gente precisa construir essa viagem, né? No caso, também precisa se organizar, né? Se organizar, tem que ver a questão financeira, tem que ir junto com várias pessoas ou sozinho. Então, tudo é um planejamento. E dentro da nossa administração, tudo que você vai construir hoje, principalmente para você desempenhar uma atividade, um emprego, ou você procurando, você tem que planejar e organizar. Isso vem de estratégias. Claro que muitas vezes a gente não utiliza as estratégias. E na empresa a gente tem que estar sempre planejando e também usar as estratégias ao decorrer, porque às vezes muda a função. Às vezes a gente está seguindo um caminho, a gente vai para o outro. E tem que ser refletido bastante pelo fato, por quê? Porque algumas estratégias não têm relação naquele momento, mas ele vai refletir lá na frente, né? Então, às vezes, tem aquela estratégia que não funciona, tem aquela estratégia que funciona e dá certo, mas passa um longo tempo, você usa a mesma estratégia e não tem mais validade. No caso, vai testar algumas possibilidades. Então. Isso, então, tudo vê. É uma análise de mercado, tá? Então, como eu passei, você vai ter uma atividade, né, como já os alunos estão fazendo, e é muito legal aquela atividade que você tem que pensar muito antes de tomar as decisões. Tipo um raciocínio lógico? Isso, tá? Então, a gente, como administrador, né, professor já formado em administração e tudo mais, está há um bom tempo, aqui na nossa escola e outras empresas, a gente reflete muito antes de fazer. Claro, você não tem que se pensar muito, tem que fazer também. No caso, tem que pensar antes nas consequências e no que pode dar certo e no que pode dar errado. Isso, são dois caminhos. Deu errado, reconstrói de volta. No Planejamento. Caso, deu errado, seria uma experiência. Isso, uma experiência. Tudo que a gente faz hoje, tá? Se deu certo, parabéns. Você está no caminho certo e você aprendeu com aquilo. Não deu certo, você aprendeu e sabe que aquele caminho não tem que ser tomado. Você já não comete o mesmo erro 2 vezes. Isso, tá? E o legal disso é que quando... Obrigado, professor Paulo. Tá? Quando você tenta isso e vê, você já tem um conhecimento. E o podcast é isso. A pessoa, conheci a Marciele, não. Poderia falar um pouquinho mais, às vezes a pessoa tem a mesma dificuldade que a gente passou. Às vezes a pessoa... No caso, a nossa história, né, nossas experiências pode servir de experiência para a pessoa não errar e de inspiração, muitas vezes. Né? Isso, né? Então, às vezes o conhecimento. Às vezes acontece que às vezes a pessoa entra em contato e a gente faz um pré-curso, né? Curso, mas assim, as informações que nós temos, né? As pessoas às vezes param ou procuram. Isso. A gente conta nossas experiências e o que a gente aconteceu para dar certo ou não dar certo. E o que a pessoa vai? Pensa, raciocina, aquele quebra-cabeça que está faltando para a decisão dele, é em cima das palavras nossas, né? Da discussão, e ele consegue construir. Por exemplo, eu estou numa imersão e a gente também estava construindo e estava com uma dificuldade já há mais de 1 ano e meio. E eu não conseguia... Se veja, nós professores, a gente busca conhecimento, às vezes a gente dá risada porque da maneira que aquela pessoa me falou naquela imersão, era o que eu já sabia. Mas na forma que ele falou,
ele me ajeitou aquela pecinha e eu consegui ajustar o que estava dando de O defeito. que estava faltando. Tá feitando. Às vezes, a maneira da pessoa contar a experiência, a forma, a estratégia que ele usou. Ele estava usando uma estratégia um pouquinho diferente do que eu estava usando. A minha estratégia não estava indo. Ele batia e voltava, batia e voltava. Mas a forma que ele fez, e eu copiei, né? A gente copiou um pouquinho ali, deu certo. E também as mesmas estratégias podem levar a lugares diferentes também, no caso do que eu pensava. Duplicidade. Então tem às vezes, a gente fala, na pista tem um buraco e tem do ladinho você consegue passar pro lado do buraco. O professor estava batendo aquele buraco. Via e voltava, via e voltava. Não conseguia. Aí a mesma estratégia, só que ele usou mais uma técnica diferentinha e nós conseguimos contornar e hoje nós conseguimos. Então, a estratégia é bem importante para isso. Né? Só que também tem que ter paciência muitas das vezes, né? Porque nem tudo acontece o tempo que a gente quer, né? Muitas vezes pode demorar ou pode adiantar, né? Isso. Então, é muito importante porque, assim, você que está vindo, né, questão de estudar, tudo, você veja, é um preparo, é uma estratégia que a escola usa, é uma estratégia que você faz, né? Você vai para a escola, você tem um investimento, tempo e assim, né? Cada um tem uma maneira de estudar, né? Nas escolas, né, estadual, que se estuda ali, de uma forma. Hoje, por exemplo, a geração de vocês consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Algumas pessoas já não têm essa capacidade, essa habilidade. Isso, porque não está lapidando. Então, eles estão perdendo a energia de aprender nesse momento, tá? O que é gastar energia? É você escutar o professor, você usar, se dedicar. Às vezes o professor fala, leia um livro, pesquisa na internet. E na época eu tinha que sair da minha casa, ir para uma biblioteca, da biblioteca tinha que copiar, e tinha que voltar. Só que no caso, muitas vezes também temos aquela coisa lá que é o comodismo, né? Muitas pessoas não querem sair da área do conforto, né? Tem essa questão também. Uma parte muito importante que você falou. Hoje, muitas pessoas, eles não querem se arriscar. O conforto... Tem aquele medo de arriscar e perder tudo, né? Isso. E a preguiça. O Cortella, eu escutei não sei se você acompanha o Cortella, ele fala umas coisas, ontem ele falou que quando ele morrer, quando ele for prestar conta, o Deus, né, que ele fala ali, ele fala que quer agradecer porque ele está lidando com a preguiça, ele tá com às vezes o comodismo, essas coisas. Então hoje a pessoa de sucesso, ele tem que saber lidar com a preguiça, com o comodismo. E tem aquela coisa também que é a procrastinação, né? Você deixa, não, mas deixa pra amanhã e... E outro ponto, a questão de deixar para amanhã e você voltando na estratégia e no planejamento, nós temos que planejar o nosso futuro, né? Tem que ter uma visão. Se a pessoa não tem uma visão do futuro, não tem o porquê, tem que ter um objetivo. A curto prazo, 6, 1 ano, 5 anos, né? Um dia, uma semana. Isso. Não é que você, às vezes, igual eu falei com o outro aluno aqui, o Gabriel, ele falou, que às vezes o teu objetivo lá na frente, às vezes muda, mas você está seguindo. Mas o importante é você ter, sabe? Então, é legal isso porque a gente tem os caminhos, as pedras, e nós temos que brigar com nós mesmos. Por que brigar com nós mesmos? Porque, igual você falou, é preguiça, comodismo, às vezes a pessoa desiste, às vezes a gente tem que bater 2, 3, 4 vezes. Ele sempre está batendo ali naquela mesma tecla, né? Conectar, que nós estamos fazendo, conexão, informação, é importante. Troca de conhecimento também. Isso. Então, tudo isso faz com que as coisas vai funcionando. Às vezes a experiência de uma pessoa ou a conversa com uma pessoa de mais idade é muito legal. E também outra coisa importante é você ter paz consigo mesmo. Você também poder estudar, poder trabalhar e poder ter um tempo de família. Que eu digo tempo de família é você viver um pouquinho, né? Não viver muito, por exemplo, eu gosto de jogar e fico jogando bastante. Não é isso. Jogar naquele momento. Né? Sair um pouquinho do mundo para fazer com que a cabeça falte, né? Nivelar, respirar e você vai indo. A gente às vezes fala, eu sempre falo para os outros alunos, quando a gente tem uma decisão para tomar, né? A gente pensa bem o problema, a cabeça está funcionando. Quando você começa a forçar que você tem que resolver no dia, ele começa a borbulhar muita coisa. Então, às vezes a decisão demora 1, 2, até 3 dias, depende, às vezes, uma semana. Quanto mais você levar tempo, claro, cada um no seu segmento. Às vezes tem coisas que tem que resolver na hora, mas tem algumas coisas que dá para deixar demorar. Porque assim, eu sempre falo assim, principalmente para os professores aqui, tem situações que são água fria, que dá para se deixar por uma semana.
água morna, que se pode deixar para 2, 3 dias, né? E água quente que tem que resolver na questão. Por que isso? Porque o nosso cérebro está raciocinando. Hoje ele não tem a resposta, mas daqui 2, 3 dias ele consegue dar a melhor resposta, porque ele vai pensando Tem que pensar nas possibilidades. Possibilidade, no cenário, porque às vezes a pessoa está nervosa, você não pode resolver naquele momento. A pessoa pode ficar ansiosa. Também. Isso, então tudo é um momento. Porque o que é o lapso? Hoje a pessoa, ele sempre fala não, primeira vez. Não vou fazer isso, tá notando? Já. Ah, não tenho tempo. Essa palavra, gente, tem que esquecer. Não tenho Também tempo, tem né? aquela questão, não vou, tô muito desanimado, isso não der certo. Tem essa questão do IC também, né? Isso. Então, tudo isso a pessoa tem bem sobrecarregada, né? Que é a questão de depressão, negativismo, né, que a gente fala. Então, quando você volta à questão de otimismo, pessoas que conectam com você está num mundo bem gostoso. E quando você tá com pessoas boas ao seu lado, você consegue, né? Se você tá com muitos tipos de pessoas que você não consegue, você acaba se desanimando. Desanimando, porque a gente é igual bateria, tem que ter as energias positivas. E por isso que tem que muitas vezes escolher as pessoas que estão ao teu redor, né? Porque podem atrapalhar o teu projeto ou a sua mãe. Isso. É que assim, o mundo, a gente vai se adequando. Se a pessoa ela vem junto com você, ela quer prosperar, crescer, tudo, é legal, ela vai acompanhando. Quando a pessoa, você pega uma vez e não dá certo, se deixa ali. Não é que você vai isolar. Ela vai ter que se achar um momento e depois ela vai se recondicionar. Já aconteceu isso, de vários. Eu já tive alunos meus que iniciaram aqui um projeto, depois, e não foi naquele momento. Aí eu sempre falei, né, principalmente para os pais, vamos deixar mais para frente. Depois voltou, parece que, nossa, desenvolveu muito melhor. Mais renovado. Mais renovado, porque não era aquele momento. Né? É porque eu tava pensando tudo em seu tempo, né? Não pode adiantar muitas vezes e acabar. É muito importante, né? E assim, Gi, fale um pouquinho mais de você, assim, como que é ser estudante, tá estudando aqui junto com nós, o que você pensa, né? Você está agregando mais um conhecimento, que é um curso, né, que a gente está hoje falando, primeira vez no podcast, isso, né? Isso. Eu acho que são muitas possibilidades, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto de gravar, assim, eu acho que é uma coisa interessante, pode até ser um sonho meu, uma meta mesmo. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer as coisas, eu gosto de ter uma rotina corrida, porque a minha mãe sempre fala, se você tem uma mente ocupada, você não acaba não pensando muito nos medos, acaba não pensando muito no e se pode dar errado. Se você acaba não tendo tempo para pensar nas coisas negativas. Então eu sempre volto dessa rotina corrida. Às vezes eu penso, meu Deus, tem muita coisa para fazer, trabalho de escola, aí eu tenho que ir pro curso, aí eu tenho que ir pra academia, muita coisa de fazer, tipo, meu Deus. Aí depois a gente chega no final do dia e a gente pensa, nossa, eu fiz tanta coisa hoje, nossa, eu peguei tanto conhecimento na escola, nossa, eu fui pro curso hoje, aprendi isso e aquilo. Nossa, eu fui no treinamento hoje, nossa, agora eu já sei que eu tenho que pensar antes de fazer muitas vezes, eu acabo ficando mais aliviado, porque eu sei que eu tô plantando uma sementinha que logo eu vou acabar colhendo, né? Que é a plantinha do conhecimento. Isso. Hoje a gente acaba não entendendo muito das coisas do porquê, né? Mas depois a gente começa a pensar e no amanhã a gente começa a entender muitas coisas do porquê. Hoje quantos livros você já leu esse ano? 3 livros. 3 livros? Quer falar um pouquinho sobre os 3 livros ou não? Eu gosto de ler umas coisas assim, tipo, que como é que eu posso explicar? Eu gosto de ler coisas que acabam agregando, tipo, eu gosto de ler coisas que tem suspense, ficção, assim, tipo, esse livro eu li, ou esse ano eu li o livro O Assassinato do Expresso Oriente. Foi um livro muito legal, porque teve muitas reviravoltas, eu fiquei tipo, nossa, como que isso poderia ter acontecido? Que eu acabei levando pra minha vida, tipo, nossa, eu posso esperar que a coisa vinha de um lado e acaba vindo do lado oposto que eu achei que nem ia vir. Então a gente acaba pensando, nossa, eu pensei que fosse aquela pessoa que fosse me ajudar, não foi. Foi aquela outra que eu achei que estava torcendo contra mim muitas das vezes, que foi acontecendo no livro, que a pessoa acreditou na pessoa errada, mas acontece às vezes, que é sobre errar e acertar, né? Nossa, muitos livros muito bons que eu li. E é legal, né? Esse foi o que eu mais gostei. Ele envolve estratégia, né? Sim, essa questão de estratégia. Muito tem que legal. pensar nos dois lados. Vai, não vai, fica, não fica, arrisca ou não arrisca. Uhum. É que quando a gente comenta em questão de livro, gente, eu digo pra vocês não precisam ler um livro inteiro. Às vezes um jornal, alguma coisa que vem. Hoje tem uma acessibilidade em questão de internet, vídeos e tudo. Claro que a internet são as duas moedas, né? Tem um lado bom, muita coisa boa, e tem muita porcaria no meio, né? Então, por quê? É bom você ver alguns vídeos assim pra se dar risada e tudo, porque tem que se desconstruir. Mas a gente às vezes tem que fugir um pouquinho de lá e ver algumas mensagens, né? Como eu falei do Cortella, que eu acho interessante, eu vejo muitos. E ler livro, né? O ler livro é legal porque não é o mesmo que tem no filme, né? O Harry Potter, né? Muitos alunos já viram. Eu ainda não li o livro, né? Mas diz que é muito legal, muito detalhista, né? E o livro ele traz isso.
eu pego mais livros técnicos, né, de administração e tudo mais. Eu li muito livro na minha vida, mas eu acho muito interessante você ter esse dinamismo e procurar, né, se identificar, né? Tipo, tem que pensar, nossa, mas de onde surgiu essa ideia? Tipo, digamos que a fonte daquele filme do Harry Potter foi o livro, né? Que foi inspirado. Então tudo acaba tendo uma inspiração, né? Hoje, sabe, voltando um pouquinho ali na questão de livro e tudo mais, o que está ocorrendo, não sei se você já notou, mas eu já notei. Há muito tempo atrás, as pessoas, as gerações, eles conseguiam criar filmes, livros e tudo mais. Hoje parece que as gerações não estão conseguindo mais trazer isso, tá? E está se replicando muito em questão de livros, de quadrinhos, você já viu, já reparou? Então está tendo uma ineficiência nessa parte. Eu não digo ineficiência, talvez a geração que está vindo não está talvez conduzindo a mesma ideia que veio. Então hoje tem um campo muito aberto isso, né, nessa parte. Né? Então pessoas que gostam, né, de fantasia, tem que trazer isso, né? É legal que tem uma aluna minha que está criando um livro também, eu acho muito interessante. Então é isso que é o legal, né? A questão de filme, essas coisas, tem que ter um roteiro. Por quê? É uma imaginação, uma transformação, e tem que se buscar isso. Talvez, não sei se não é muito investimento, pode ser mais, assim, eu notei nessa parte. Também, eu já vi também filme sendo transformado em gamer para filme também. Então, estão usando as mesmas ideias, mas não está prosperando em outros pontos, né? Como antigamente tinha. Muita coisa simples, né? Mas era legal ver os filmes e tudo mais, né? Talvez possa ser uma limitação, né? As pessoas podem ter esse medo, muitas vezes, de acabar errando, mas tem que se jogar muitas das vezes. Você não vai saber se vai dar errado ou se se jogar naquela coisa. Tipo, eu no começo do curso pensei, meu Deus, será que eu vou conseguir terminar esse curso? Muita pressão em cima de mim, meu Deus, se eu não conseguir, meu Deus, minha mãe vai me reinar comigo que, meu Deus, vou me jogar aqui, eu vou lá atentar o Paulo e o Daniel 3 vezes por semana e eles que me aturem. Olha, eu tô terminando, já terminei. Isso é o gostoso, né? E o bacana, sabe, que a gente, além dos alunos, né, que são do curso, a gente vai prosperando outros assuntos, né, no meio, alguns pontos, que a gente aqui como escola, como Avante de 16 anos, a gente vê como metodologia todo ano é um pouquinho diferente, né? E agora nós estamos com esse cenário novo de podcast, trazendo os alunos para conversar. É muito legal porque a gente vê histórias com os alunos, né? E tem alunos, às vezes, que em casa às vezes não é questão de conversar com os pais, eles têm umas ideias diferentes, a gente tenta trazer os outros alunos, né? E deixar mais à vontade. Isso é legal, né? É que eu acho muito interessante essa questão de você e o Daniel deixar a gente conversar, se expressar. Muitas vezes vocês estão conversando, mas muitas das vezes você acaba aconselhando a gente. Tipo, nossa, eu vou perguntar tal coisa pro Daniel, ele vai me falar a melhor forma. Tipo assim, eu comentei com você, né, que o meu sonho, assim, muitas das vezes poder abrir um canal, mas, eu tenho medo, eu nunca fiquei de frente com uma câmera como eu tô agora, eu nunca fiquei, assim, conversando com alguém no podcast, nunca fiquei, assim, então tá sendo uma experiência pra mim, tá sendo, tipo, um empurrãozinho, é só ir, tem que se jogar, como eu já falei, então eu acho muito interessante que vocês abrem muitas portas de oportunidades pra gente. Eu fiz o curso de treinamento de administração, ele é muito bom, porque a gente pensa, não, aquela dinâmica que você fez sobre o ponto, a bolinha e o X, aquela dinâmica ficou marcada pra mim, que deu pra entender, tipo, o que o meu subconsciente pensa sobre tal situação. Isso. O curso que ela tá falando, gente, até se vocês tiverem interesse, quem estiver vendo, a gente tem várias técnicas. Esse é um curso presencial. Ele é feito no momento que os alunos vêm. Por quê? Eu, como professor, né, claro que nós temos vários professores, tem o professor Valdemir, que vai vir dar uma parte de vendas, é muito top com ele, né? O Paulo fala um pouquinho em questão de marketing, assim, né? O Paulo está sendo construído. Nós temos o Cleverson, né? O professor, ele é assim, bem, não sei se você já conversou com ele, ele tem uns pontos bem legalzinhos, assim, sabe? Cada um tem um perfil. A gente traça o perfil do aluno, da equipe que está ali, e a gente modifica. O que é modificar, gente? Trabalhar com as ideias deles. E a gente vai plantando alguns probleminhas, algumas sementes. E o legal que a aluna falou ali, que é interessante, gente, eles estão semeando as oportunidades. Na hora que aparecer uma oportunidade para você, você já está preparado. Tipo aquela questão de você falar como falar em público, aquela questão também que você falou sobre saber governar, tipo aquela estratégia, né? Que eu não sei se, vocês não sabem, né? Mas eles tinham feito uma estratégia, a última vez que eu vi, que era sobre as cartas. Aquela estratégia foi uma estratégia muito boa sobre saber dar ordens para as pessoas, porque tem pessoas que não sabem, né? Então acaba no medo de pensando, será que eu falei certo? Então eu achei muito interessante que a aluna Débora, ela sabe muito bem como governar uma pessoa, né? Eu achei interessante isso, a gente saber como conversar com as pessoas. E um segredinho que eu passei, agora a gente vai falar também, é que quando a gente passa autoridade para decisões,
além de estar aprendendo ali, eles estão se conectando à comunicação e troca de informação entre eles. Então, um às vezes tem uma visão, outra tem outra. Às vezes uma pessoa já tem um pouquinho de experiência. Então, essa atividade que eu passei é mais ou menos isso aqui. Né? Eu também Você sentiu essa energia que eu passei ali com vocês? Eu puxei um pouco pro lado também sobre essa questão de trabalhar em equipe. Isso foi uma coisa muito interessante, porque tem pessoas que acabam não sabendo como trabalhar em equipe, né? Porque se sente muito pressionado muitas das vezes. Então, eu achei que ela teve muita capacidade de não colocou pressão em ninguém, deixou a gente no nosso tempo. Eu achei isso muito legal, porque tem pessoas que deixa vai, fácil, não quer saber, né? E ela já... Assim, questão de quando a gente está trabalhando em empresas, as coisas assim, tem pessoas que não sabem ser líder, né? Esse dia para trás eu fiz uma visita e a gente conversa com vários empresários, várias empresas, assim, às vezes a pessoa vai só pelo valor, pela questão de valor, né? Hoje eu digo para vocês, o dinheiro ele tem que ser a penúltima parte. Primeiro, você tem que ter o alicerce de você agradecer todo dia, né, para um Deus, né, independente do Deus que você usa, né, agradecer por você estar vivo. Segundo, a família, depois vem você dar o resultado na empresa, as pessoas ter confiança em você. O líder é isso, é o primeiro que entra e é o último que sai. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ele puxa as pessoas, o professor é um pouco líder, não sei se já notou, venha fazer, porque a gente tem que dar um resultado. Não, mas é diferente, né? Você incentiva, você não é aquela pessoa, venha, faça, não dá incentivo, tipo, só faça, não tem nem aí como que você vai fazer, só faça. Você incentiva, não, ó, vamos, se você fizer isso, você vai ter isso aqui de resposta. Então, eu acho muito interessante isso, porque é aquela questão do chefe e do líder, né? O chefe, basicamente, só quer que você faça, já o líder não, o líder fica ali incentivando, falando, não, olha, se você fizer desse jeito aqui, vai ser melhor, mas se você fizer desse jeito aqui, você não vai ter tantas oportunidades. Então, eu acho interessante isso, que foi uma questão que eu aprendi no curso também. Então, é por isso que eu vou fazer curso. As pessoas falam, mas é só um cursinho, não vai fazer nada. Esse simples cursinho vai abrir muitas oportunidades, né? Dá uma diferença, né? Dá uma diferença, gente. Porque eu digo, porque às vezes os pais, né, eles ficam receosos. Como eu sempre falei até pro Paulo, a gente vê, tem que ter uma equilibrada. Tem que ter um pouco de esporte, tem que estudar, tem que se divertir. E também, gente, quando a gente fala no mapa, eu digo a partir dos 7 anos. Dos 7 anos até os 17, claro, quem puder pode vir depois, é uma fase de vocês boas, de vocês se transformar, de ter lapida. Porque o curso não é só você aprender a lidar. A gente ensina vocês a trabalhar com o computador, a gente agrega outras informações, né? E vocês acabam saindo com um outro ponto de visão, né? Tem carga positiva, né? Isso agrega porque, assim, você está preparado para um jovem aprendiz, né? Futuramente para frente. Às vezes, como eu sempre falei para você sabe muito bem, às vezes você fecha uma porta ali, você chama ela para lá. Então, às vezes é assim a nossa vida. Mas quem bem transformar e fazer, naquele momento, a pessoa se transforma. Às vezes ocorre, às vezes da pessoa abrir uma oportunidade sem ter experiência, sem estar passando curso, mas as pessoas depois procuram a gente para estar lapidando. Às vezes, por quê? Se a pessoa conseguiu daquela forma ali, daquele perfil, e está agregando questão de treinamento, curso, essas coisas, é muito legal porque ele está construindo para frente. Se a pessoa entrou e não fazer, a porta se fecha. É aquela coisa que você falou pra mim, eu falei pra você que eu queria trabalhar em tal empresa lá, né? Aí você falou que não é só essa empresa que tem aqui, eu tenho que focar em outras empresas também, né? E uma coisa que eu vou dar meio que, a minha opinião, assim, esse curso muda muito, porque eu lembro que lá em 2021, que foi quando eu comecei, quando abriu mesmo a Avante, eu lembro que eu era uma pessoa mais tímida, assim, mais, como é que eu vou dizer, mais na minha, assim, mais no meu cantinho, eu não gostava muito de socializar. Mas agora, quem me vê agora, vê que eu mudei muito, eu gosto de conversar com as pessoas, como eu falei, eu gosto de conhecer pessoas novas, porque pessoas novas podem trazer novas oportunidades, né? Porque medos podem fazer a gente perder oportunidades incríveis, né? Esse medo bobo, como eu disse. E sabe o que é normal? Porque eu, quando estou na tua idade, eu sempre falo para os meus alunos, tanto aqui na Avante, como, né, sou professor no colégio estadual também, eu sempre falo, se eu tivesse a oportunidade antes, essa capacidade, eu tinha aproveitado muito mais a escola. E olha, eu era um aluno bom, eu não era, eu tirava notas boas, mas a questão de você apresentar um trabalho, você poder se comunicar, eu tinha medo de se comunicar, a conexão, né? Aquele medo que as pessoas vão pensar de mim, meu Deus. E a gente entende, né, que às vezes o professor lá, ele não consegue atender, porque a sala é muito grande, né, muitos alunos, né, tem uns alunos que não se dica, tem uns que já não é tanto, né, mas assim, então essa conexão, esse respeito, essa parte de tanto o professor com o aluno com o professor, aqui na Avante que a gente institui isso, né? Nossa escola ali,
a gente se conectar com o aluno, mesmo que o aluno às vezes é fechado, todo dia dá uma provocadinha, às vezes abre com o outro professor Paulo, às vezes tem gente que conversa comigo, tem gente... Desculpe, gente, essa parte vai cortar. Voltando, gente, tem muita gente que conecta-se comigo, né, com o Paulo, tem gente que gosta do professor Cleverson, que é mais quietinho, conversa, vai tomar um chimarrão às vezes, né, vai comprar um docinho ali, fica lá, às vezes, alta pra conversa, professor, mas tá bom a conversa, e a conversa não é de jogar fora, é de conhecimento mesmo, né, toca no assunto, a gente às vezes passa ali, a gente dá uma olhadinha lá, o aluno não tá na sala de aula, mas ele está falando uma coisa muito importante, às vezes, com o Cleverson ali, e eu deixo falar, porque aquela comunicação, aquele momento de contato com o professor, né, uma coisa legal, mesmo que não é do curso, mas é uma coisa assim que a conexão faz abrir muita visão, né. Só que tem uma coisa que mudou muito, né, nessa geração pra outra, né, porque antigamente os professores eram os mais rígidos, né, não deixavam a gente conversar, a gente dar a nossa opinião, pedir uma ajuda, eles eram mais fechados, né, e parando pra pensar agora, os professores são mais abertos, a gente conversar, testar de conhecimento, foi uma coisa que mudou, que eu acho que ajuda muito na questão dos alunos, né. E assim, Gi, é uma coisa que eu sempre penso, desde que quando eu comecei, eu sempre fui aberto com as pessoas, eu nunca pensei em, como eu falei para vocês, com os meus alunos, eu quero que eles cresçam, prosperem. Eu fico muito feliz por vários alunos que já se formaram, eles são advogados, são engenheiros, cresceram, estão prosperando, e falam assim da gente, da escola, falam do Daniel, falam do Cleverson, né, dos professores que passaram por aqui também. Então é legal que a gente construiu um tijolinho, e o bacana disso é que essa construção que a gente faz com os alunos e vocês, que vão prosperar, vocês vão falar, poxa, eu tive um alicerce fundamental nas minhas decisões ali. E as minhas decisões, o incentivo, né? Esse dia eu conversei com um ex-aluno, eu vim aqui à noite, que tinha a prova aqui com o pessoal da Universidade de Estácio, nós temos um polo aqui, e eu fiquei conversando porque ele tem um sonho de abrir um restaurante. Eu falei, não. Ele falou, mas não, muita gente fala que é difícil. Difícil, mas você tem que ter força. Eu falei, vamos, ele vai vir conversar comigo e eu quero lapidar ele, porque é muito legal. Não só pensar aqui na nossa cidade, mas para fora. Às vezes, essa forma dele estar vendo, prosperando, a gente tem que incentivar, porque vocês são nosso futuro, né? Porque a minha filha, que nasceu agora, né? Vocês são o futuro dela, depois vocês vão ter energia com ela, porque tem que ter pessoas preparadas e nós precisamos que as coisas funcionem cada vez melhor, né? Se a gente não transformar, a gente não buscar isso, as coisas não vão melhorar, né? Aquela coisa, a gente tem que hoje ficar naquele, eu não vou, tipo, tem uma coisa que não sei se fosse um barco tivesse uma âncora, né? Tipo, a gente ficar preso naquela âncora lá é difícil, eu não consigo, se der errado, o que vão pensar de mim? A gente não vai conseguir subir ou crescer na vida, né? Mas a gente vai naquela âncora lá que é mais leve, não, mas eu consigo, eu vou tentar, vamos ver o que acontece, vamos ver. Se não der certo, fica a história pra contar, né? A gente consegue subir mais rápido, porque é uma coisa mais leve. Deixa eu contar uma historinha, acho que não sei se você sabe, mas vou passar ali pro pessoal do podcast. Tinha um navio grande e tinha um senhor que ele cobrava, vou falar uns valores fictícios, ele cobrava 20 mil reais para fazer. E eles acharam muito caro, foram pegando os outros engenheiros lá. Então pagaram 3, 4 mil e foram indo e não resolvia o problema, sabe? O que aconteceu? Eles contrataram esse senhor de idade que tinha experiência e tudo mais ali, para chegar. Ele olhou por em volta do casco, tudo, ele pegou e deu 3 batidinhas no casco. E quando ele pediu, liga lá o motor, e funcionou o motor. Aí, o que aconteceu? Aí eles colocaram, nossa, eu não vou pagar esse valor absurdo. Ó. O cara foi deu 3 petadinhas. Aí ele colocou lá, mas eu vou fazer um orçamento pra você. Aí colocou, batidinha no casco, 3 reais. Autoconhecimento, 19.997 reais. Então, o conhecimento e a experiência dele fez com que a coisa funcione. O conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar da gente, né? Tipo, você pode tirar tudo, o dinheiro, tudo, mas uma coisa que ninguém nunca vai poder tirar é o conhecimento. Isso é uma coisa que minha mãe sempre fala comigo. Por isso que ela sempre diz, não, você vai, você tá te fazendo bem, então vamos pro curso, né? Vamos lá, que é uma oportunidade tua, que é uma coisa que ninguém vai poder fazer você, é o conhecimento. Uma coisa também que eu tinha muito antes de começar o curso era aquela coisa lá, de me cobrar com uma nota, tipo, nossa, meu Deus, eu sou o pior aluno do mundo, tirei uma nota baixa e, meu Deus, a minha vida vai ser meu futuro. Daí minha mãe falou pra mim que não é uma coisa de nota, não me define muitas vezes, né? Assim, ó, a avaliação ela é interessante. Por que eu digo interessante? É o teu esforço, né? Só que assim, eu penso assim, o professor Daniel, né? Claro que todo mundo tem que respeitar. Eu acho que o importante é você fazer
entender, independente se você tiver uma nota boa ou ruim. Se você tiver ruim, tem mais uma oportunidade, porque a vida é assim. Qual a questão da estratégia? Não deu certo, eu volto e vou tentar mais uma vez, né? Às vezes, tipo, eu tô no ensino médio, né? Então tem muitas matérias novas, e essa matéria nova tá tendo muito medo. Tipo, meu Deus, nunca vi isso na vida, se não conseguia entender. Então, muita prestar atenção na aula, eu fico pensando nesse tipo de coisa, que é uma coisa que eu percebi, que eu tenho que mudar. Então, é sobre ter autoconhecimento, que é uma coisa que você também passou no curso, né? É sobre autoconhecer. Eu consigo, eu sei os meus limites. Então, eu sei se eu estou no meu limite, eu vou dar uma descansada, eu vou dar uma parada, eu vou dar uma respirada antes que eu surte de vez ali, né? Então, a gente respira, a gente tira o que estuda. Na recuperação a gente vai bem, porque é tudo uma questão do quê? Daquele medo do povo que a gente sempre acaba tendo, né? E assim, voltando um pouquinho nessa questão de experiência, isso a gente vem dos nossos ancestrais. Todo caminho novo, desbravar, a gente fica com receio, fica em alerta. E isso destrava. Igual a gente aprender coisas novas, né? Depois que você sabe o caminho, você vê, nossa, é tranquilo, né? Tinha anos. Então, é isso uma coisa do ser humano, né? E vocês estão aprendendo. E eu estou aprendendo ainda, né? O professor já está um pouquinho mais de idade, né? Mas o professor está fazendo curso, está fazendo ali, a gente fica. O que a gente está trabalhando hoje com o podcast, tudo, que eu acho interessante, é a gente transmitir o nosso conhecimento. Eu acho muito legal. O sábio, né? O inteligente é aquele que fica só para você. O sábio é aquele que consegue transmitir conhecimento. É muito legal isso. Se transmitir conhecimento, você acaba agregando mais conhecimento para você mesmo. Né? E assim, uma coisa legal, Gi, que eu acho assim, do ser humano, né? Eu acho que muitas pessoas também têm preconceito do jovem se expor, porque também ele tem conhecimento, talvez a forma que ele é, né? Talvez a conversa que a gente está falando hoje, quanto conhecimento a gente transmitiu, né? Então, às vezes a pessoa, não vou confiar naquela pessoa. Igual eu falei para você, nessa imersão que então, o rapaz é mais novo que eu. Né? Ele tem mais experiência. Ele se pega muito na conversa minha, porque ele sabe que eu tenho uma experiência, uma bagagem muito grande, né? Ele tem uma bagagem pequena, mas as palavras, as formas dele falar é muito legal. Então, como eu falei, aquela palavrinha, aquela maneira que ele falou, fez com que eu pensasse. E assim como eu falo para ele, ele aproveita as falas. Isso que é o bacana, né? E tem muita gente que tem preconceito com os mais novos. Vou escutar você, tá falando pra você, né? Sabe nada. Mas às vezes, a forma, o jeito, às vezes, de você olhar, você pode ganhar muito dinheiro, você pode transformar a tua vida e pode trazer, né? Esse que é o legal. Por isso que é bom sempre estar várias pessoas que estejam naquele grupo de energia positiva, né? O conhecimento não faz não varia, não é uma questão de idade, é uma questão de conhecer mesmo, de se aprofundar, ter experiência, né? Muitas pessoas julgam o conhecimento só uma idade, não, só as pessoas de idade têm. Realmente, as pessoas têm bastante experiência, então eles têm bastante conhecimento. Eu acho, na minha opinião, que o conhecimento seria uma questão de experiência, né? Eles experimentarem e falar, mas eu vou tentar, não custa tentar, né? Acho que é isso que seria conhecimento, né? Muitas pessoas acabam julgando que o conhecimento seria só ter uma questão de idade, muitas vezes acaba que não é, né? Tem uma perguntinha que eu acho que eu já falei para vocês nessa aula, mas vou falar aqui de volta. Dentro de um treinamento, o que é importante? É um palestrante? É você escutar ou é o cafezinho? Você lembra dessa ou não? Acho que não lembra, né? Não lembro. É o cafezinho, gente. Por quê? Não, tudo é importante. É você ir no treinamento, escutar as pessoas. Eu já fui em treinamentos que já foi falado 2, 3 vezes a mesma coisa. Só que cada vez você começa... Naquele momento você tem uma visão diferente. Né? Você prestar atenção por que cafezinho? Porque na hora da gente conversar. Há muito tempo atrás, nós tínhamos mais uma Greenhead, né? Que foi transformada em Avante, né? A gente tinha a fusão, né? Depois eu vou passar para vocês como que foi a fusão nossa aqui dos cursos, desses longos 16 anos aí. É muito legal contar a história, porque várias pessoas passaram muito. Mas voltando ao assunto ali, aí por quê? Aí nós fomos num treinamento que nós tínhamos, nós antigamente instalava câmeras de segurança e tudo mais, e eu com o professor Valdemir, né, nós ia fazer essa instalação, conhecer as pessoas, fazia a venda e a gente fazia a instalação. A gente demorava entre 6 a 8 horas fazendo a instalação, tá? E era um processo, né? E na hora do cafezinho, tinha uma pessoa bem quietinha lá no canto, eu não gostava de conversar. E eu fui lá conversar com a pessoa, fui conversando lá, e no curso ensinava como que era fazer o processo. Porém, aquele rapaz que estava, era um senhor ali, e eu comecei a conversar e eu falei, pois é, legal o processo. Ele falou, não, eu tenho uma técnica diferente. Aí ele passou uma técnica. Então, em vez de a gente ficar 6, 8 horas instalando a câmera, a técnica dele era 3 horas. Então a gente ganhou tempo, energia, forma de fazer. E se eu não buscasse essa conversa com ele não conseguia, porque ele ficava fechado, era o jeito dele, a maneira dele ser, o perfil dele. Aí ele passou esse conhecimento e a gente começou
a vender, ganhava mais tempo, o cliente ficava feliz, né? Porque você fazer, às vezes a pessoa tinha que ficar às vezes na casa porque tinha que subir no software, tinha que ver a energia, tinha que testar, tinha que estar tudo junto. Então, essa questão ficava muito legal. Então, a gente, esse conhecimento dessa pessoa passou pra gente. Você veja, a gente às vezes tem que também buscar conversar com as pessoas. Às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas não consegue conversar, se expressar, né? E eu lembro que ele não conseguia falar, mas a gente conversou, foi trocando muitas informações e depois ele foi passando uma É uma questão da oratória, né? Também na oratória, também gesticular e colocar as palavras, né? Eu, quando comecei o curso, eu não sabia, eu tinha muito medo de falar uma pessoa errada. Nunca me dicção agora e ela tá melhorando, porque antes era uma coisa horrível. Daí a gente vai perdendo esse medo de falar. Eu tinha muito medo. Meu pavor era apresentar trabalho, meu pavor era chegar a conversar. Tipo assim, no começo eu tinha muito medo de conversar, as professoras falavam, meu Deus, o que eles vão pensar de mim? Eu não sei nem falar direito. Aí, o curso, eu comecei a parar pra pensar, não, mas eu vou me julgar ali, então que tem o curso de oratória pra fazer, eu não tô aprendendo a falar já, mais melhor. Isso é bom porque existem as travas, né? Aí eu até falar em oratória, nós vamos estar abrindo agora um curso de oratória ali que o senhor vai fazer ali. Então ele passa uma destravação ali muito bacana, sabe? Então até o professor Paulo passou um desenho pra você, né? Tem muita pessoa que julga esse curso de oratória, mas eu já sei falar. Sim, você sabe falar com uma pessoa, mas se falar com uma pessoa, tipo, você apresentar um trabalho lá, tipo, no meu caso, na minha sala tem, tipo, quase 40 alunos. Como é que eu vou falar na frente de 40 alunos e ele ficar vermelho, sem gaguejar, se falar, meu Deus, e se eu esquecer, se me der branco? Aí eu lembro que numa dessas palestras que eu tive com você, ou foi no treinamento, eu lembro que você tinha falado que é sobre ter, não sei se foi na escola, não sei, mas eu lembro que tem que deixar um apoio, mas não ficar ali, tipo, só olhando assim, o teu sobre olhar no olho da pessoa, porque se você não olhar, você vai ficar com medo, né? Então você tem que saber olhar, assim, tipo, pra pensar, eu não tô sozinha, que eu vou falar que eu tô sozinha, que eu estudei, me preparei, então eu sei o que eu tô falando, né? Porque oratória não é só saber falar, mas é a arte de aprender a falar. Porque todo mundo sabe, mas falar em público. Essa que é a tecla que a gente tem que apertar muito. E o legal, assim, que além do oratório, né, se você prepara, né, nas escolas você já tem um roteiro, né, mas quando você vai conversar com as pessoas, né, tipo, com uma pessoa mais chique, digamos você assim. Você prepara o assunto. Eu fui dar uma palestra com o pessoal lá de Rio Claro, lá, as diretoras convidaram, né, pais e alunos. Eu cheguei lá, preparado o material, né, tudo bonitinho lá, os slides, tudo lá, e eu tinha um caminho a ser traçado. Mas antes de ir, a diretora começou a falar alguns outros pontos diferentes. Aí eu mudei aquele caminho e fui para outra. Por quê, gente? O legal disso é porque as pessoas puxam. Nossa, eu fiz uma boa palestra. Eu gostei, a diretora gostou também, os pais. E, assim, o jeito, a maneira que eu sentia aquela energia do pessoal, eu consegui condicionar uma oratória. Isso que é o legal, sabe? Claro que tudo isso, né, a gente vai de destravamento. Digo, o professor gagueja, às vezes falta voz. Isso é normal, gente, sabe? Claro que a gente vai estar treinando, né? E a gente passa. Porque a simplicidade de fazer, não ser técnico, mas passar as coisas assim, é muito importante. Claro, se for dar palestra com pessoas mais importantes, eu digo mais técnicos, é mais técnico. Se você, mas igual hoje nós estamos conversando, mais simples. Então tem que ser o público mais simples, né? Tipo assim, é uma questão de falar, né? Tipo, eu ainda não tô 100% nessa questão do oratório, né? Às vezes eu dou uma gaguejada, às vezes eu falo muito rápido, mas é aquela questão de dar tempo ao tempo pra aprender, né? Que também não é noite por dia que a gente vai melhorar. Só que a questão de ter vergonha também, de falar, meu Deus, e se eu errar uma palavra, que esse vício de língua que a gente tem, né? Tipo, eu antes tinha muito mania de ficar falando tá no final, e as pessoas têm muito medo disso, né? Porque às vezes começa a ficar repetitivo e acaba não transmitindo direito essa mensagem que a pessoa tem pra passar, né? O jeito de linguagem acaba muitas vezes atrapalhando, né? Ah, sim, isso é normal, sabe? Esses vícios, e o professor também tem, e é que quando a gente fala nesses vícios, o cérebro vai raciocinando, né? Fica muito interessante. Mas então, beleza. Fechamos por hoje nosso podcast, né? Gente, muito obrigado, muito obrigado. Convido você a vir fazer o teu podcast, se quiser vir com os outros alunos, quiser falar comigo de volta, a gente vai tomar aí, tá bom? Beleza? Fechado por hoje? Fechado. E essa é a primeira vez de muitas ainda, viu, pessoal? Tchau! Tchau!